Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O. Cultos: domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nesse dia, abençoado, a qual Deus preparou para todos nós. Aqui quem fala é Pastor William do Ministério Segundo o Coração de Deus, irmãos. E nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus! Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus, que se localiza na EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. EQNO 5, Conjunto G, lote 35, Distrito Federal, Brasília. Amém, irmãos? Estamos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor, para trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe você que está no Facebook.
Deus abençoe você que vai ouvir pelos aplicativos da rádio, né? Ou pelas ondas sonoras, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou pelos aplicativos da rádio, irmãos, que Deus venha abençoar a sua vida. O nosso intuito é levar a palavra de Deus, irmãos, aonde Deus, né, levar essa palavra. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor vai estar falando a sua vida. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, pedir para Deus abençoar nossas vidas, pedir para Deus abençoar e nos direcionar nessa live também. Amém? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, te louvamos, engrandecemos o teu nome e te agradecemos por essa manhã, essa tarde, essa noite. Eu não sei que hora, Pai, essa live vai estar alcançando, eu não sei que hora essa pregação vai estar alcançando as vidas, mas que o Senhor venha falar grandemente a cada coração que se dispor a ouvir a tua poderosa e santa palavra, Senhor. Abençoe aqui a minha vida, abençoe a vida da minha família, abençoe a vida dos meus irmãos do ministério segundo o coração de Deus, os irmãos também de outros ministérios, Pai. Aonde chegar essa palavra, meu Deus, cada alma que ouvir essa palavra, que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar transformando, que o Senhor venha estar salvando, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para louvar o nome dele e engrandecer o nome poderoso do nosso Deus. Glória a Deus. Antes, de nós começarmos aqui, antes de nós trazermos uma palavra para a sua vida, eu quero aqui também te fazer um convite, irmãos. Você que quer visitar ali o ministério segundo o coração de Deus, você pode estar indo ali nos domingos. Domingo nós temos o culto da família, culto abençoado ali da família. Temos ali também o culto da família, começa às 19 horas no domingo. Temos também na terça-feira, terça e quinta, nós temos as consagrações das 8 às 9 horas da manhã, terça e quinta. E temos também o culto de cura e libertação na quinta-feira às 19h30. E pela live nós temos o estudo bíblico da palavra toda terça-feira a partir das 19 horas. Glória a Deus. Essa semana, como é semana aí de feriado, como é esse feriado prolongado aí, nessa semana nós vamos estar fazendo o estudo bíblico. O estudo bíblico excepcionalmente vai ser segunda-feira, só nessa semana. Vai ser segunda-feira a partir das 19 horas, Vários irmãos já acompanham, os irmãos do ministério, os irmãos de outros ministérios também acompanham. E vai ser uma bênção do Senhor. Estudo bíblico, estamos estudando ali sobre o corpo de Cristo e está sendo uma bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Essa live aqui, essa programação, nós fazemos, não tem dia certo, não tem horário certo, mas nós sempre que possível estamos entrando aqui nessa live, amém? E também nós disponibilizamos as pregações, tanto aqui dessa live como na igreja também, nós disponibilizamos as pregações pelos aplicativos da rádio. Tem um aplicativo da Web Rádio Ágape, você pode baixar, Eu estou vendo que pelo Play Store parece que está tendo algum problema lá, vou ter que entrar em contato. Mas pela Radiosnet também, irmãos, você pode baixar um aplicativo da Radiosnet e aí você pode ali acessar a Web Rádio Ágape. E você vai estar ali tendo acesso a todas as pregações, os louvores ali que são entoados na igreja também. E é uma bênção de Deus para a sua vida. Temos o programa Deus é por Nós, sábado, a partir das 17 horas, pelos aplicativos, pela Rádio Resgate também. E temos também sábado e segunda-feira, a partir das 17 horas, programa Deus é por Nós, amém? Então, várias ferramentas aí, que Deus tem dado aí a oportunidade de nós estarmos pregando a palavra dele. Glória a Deus! Então, baixe os aplicativos, nos procure aí no Facebook, no YouTube, e você vai estar tendo aí sua vida edificada pelo poder da palavra de Deus. Amém? Amanhã, domingo, culto da família, Não sei que dia que você vai ouvir essa live, essa programação, esse programa, mas amanhã, dia 11 de fevereiro, nós vamos estar ali com o pastor Zacarias, no Ministério Segundo o Coração de Deus, e vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Você é o nosso convidado a partir das 19 horas. Glória a Deus! Pode ser que você ouça essa programação outro dia, mas não importa o dia, irmãos. O que importa é que a palavra de Deus, ela é eterna. Costumamos dizer, ela não é antiga nem moderna. Ela é eterna, a palavra do Senhor, e todos os dias ela fala aos nossos corações. Amém?
Então, dado esses avisos, também só lembrando os irmãos, que dia 6 de abril, está um pouquinho longe, mas nós já estamos divulgando. Dia 6 de abril nós vamos comemorar 4 anos de ministério segundo o coração de Deus. 4 anos, irmãos, é um bebezinho, né? 4 aninhos, é um bebezinho, mas é uma bênção de Deus, irmãos. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado com a poderosa presença dEle. O aniversário da igreja é dia 3 de março, né? Mas nós achamos melhor comemorar no dia 6 de abril. É uma data aí que Deus colocou no nosso coração. E creio que vai estar sendo uma bênção do Senhor para as nossas vidas. E desde já, nós já te convidamos também. Amém? Nós sabemos, irmãos, a palavra de Deus é que fala, né? Não somos nós. A palavra de Deus é que fala que os dias são maus. E por que os dias são maus? Os dias não são maus porque Deus é mau. Porque nós sabemos que nosso Deus é bom, né? Nosso Deus é bom. Nosso Deus, ele é amor. Mas ele também é fogo consumidor, não é verdade? E nós sabemos que o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também toda sorte, né, de coisas ruins. Irmãos, toda sorte de coisas ruins entrou no mundo também através do pecado, né? Antes não existia doença, antes não existia coisas ruins, né? Antes não existia morte, mas quando o pecado entrou no mundo, tudo isso passou a existir nas nossas vidas. Então, violência, injustiça, ser humano com coração duro. A Bíblia até fala que um dos sinais da vinda de Jesus é que o amor de muitos se esfriariam, o pecado aumentaria, e o amor de muitos se esfriaria. E nós vemos que isso está acontecendo cada vez mais. Nós vemos um mundo cada vez mais injusto. Nós vemos um mundo cada vez mais violento. Nós vemos um mundo cada vez mais depravado. Essa que é a verdade, né? Estamos nessa época, os irmãos sabem, que aí é festejado, é comemorado como se fosse uma coisa boa, o carnaval. Carnaval é comemorado como se fosse uma coisa boa. Mas nós sabemos, irmãos, que carnaval, nós que temos a visão espiritual, porque às vezes nós somos até atacados por falar isso, mas irmãos, nós fomos levantados, chamados por Deus para pregar a verdade. Jesus Cristo, ele falou, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Se vocês não mostrarem para o ímpio que ele está no pecado, e aquele ímpio morrer, o sangue deles ficará nas suas mãos. Então, às vezes, os pastores estão sendo atacados, os pastores estão sendo criticados por falar dos demônios, por falar do inferno. E mal começou, né? Este carnaval, irmãos. Eu acompanho assim as notícias muitas vezes. E mal começou esse carnaval, eu já me deparei ali com um vídeo de ali imagens, né, desse carnaval. Uma escola de samba já fazendo culto a demônios. Culto a demônios. E ali se coloca, né, vários demônios ali. E ali as pessoas falam, não, tem que respeitar nossa religião, nossa fé. E nós respeitamos, irmãos. Nós respeitamos as religiões, a fé. Mas é papel nosso alertar, irmãos, que muitos estão fazendo culto a Satanás. Culto a demônios. Eles colocam ali explicitamente imagens de demônios, imagens do Satanás, coloca ali, né, Exu, tudo isso. Então nós sabemos, e ali eles querem, porque querem, né, normalizar tudo isso. Mas irmãos, nós temos o papel de abrir o olho das pessoas. Os pastores já estão sendo perseguidos. Esses dias eu acompanhei o vídeo de um pastor que ele estava pregando. Ele estava pregando no meio da rua, colocou ali uma caixa de som, né? Estava pregando, e ele tinha até um alvará. Ele tinha um alvará ali da prefeitura da cidade dele, permitindo ele evangelizar, permitindo ele pregar na rua. E aí, sabe o que acontece? Esse pastor estava dando testemunho dele. Dando testemunho de quando ele participava dos terreiros, irmãos. Dos terreiros, né? Ele participava. Como eu falei, não é desrespeitando a fé de ninguém, mas ele estava dando testemunho dele. Ele ali testemunhando de quando participava dos terreiros de macumba. Ele estava ali falando, né? Ele estava ali relatando o que ele fazia, o que ele passava, quais eram as práticas dele. Ele estava dando o próprio testemunho dele. E depois ele falou que depois entregou a vida para Jesus. Conheceu, né,
a igreja evangélica, entregou sua vida para Jesus. E ele disse que a vida dele começou a mudar. E ali ele conheceu Jesus, teve um encontro com Jesus. Irmão, sabe o que fizeram? Nisso apareceu ali uma senhora de outra religião africana, né? E essa senhora começou a falar que esse pastor estava ali desrespeitando ela, discriminando ela, ofendendo ela. E o pastor estava ali explicando: de maneira nenhuma, minha senhora, só estou dando meu testemunho de vida. E ali ela falou que o pastor estava ali demonizando a religião dela, mas na verdade não é isso, irmãos. O pastor estava usando a sua liberdade de expressão e a sua liberdade de religião para pregar a palavra de Deus. Isso ainda não é proibido. As leis do nosso país ainda, né, irmãos, permitem isso. Expressar a sua fé, expressar a religião. Tanto o cristão também. O cristão, quando vê, né, alguém pregando sobre outras religiões também, ele não pode atacar, ele não pode xingar, não pode. Isso aí é crime. Mas também a outra religião tem que respeitar também o cristianismo. Só que o cristianismo, irmãos, ele não está sendo respeitado. Na verdade, ele está sendo perseguido. Nós já vemos a imprensa, esse ano eu estou vendo isso. Não sei se os irmãos estão acompanhando. Mas este ano eu já vi a imprensa começar ali a atacar as igrejas evangélicas. Começar ali a falar que tem que regular as igrejas evangélicas. E quando fala de regular, pode ter certeza, por trás está a intenção de censurar. Irmãos, quando fala de regular, é porque, na verdade, por trás a intenção é censurar. Na verdade, a intenção é calar. É calar a voz dos pregadores, é calar a voz da igreja. Porque a Bíblia fala que este mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que o espírito do anticristo já está sobre essa terra. Então o diabo ele não fica satisfeito dos pregadores, dos pastores estarem pregando a palavra do Senhor. E aí nesse vídeo, essa senhora chegou, começou ali. Na verdade, ela estava atacando o pastor. Ela chamou a polícia para o pastor. Porque o pastor estava pregando a palavra, porque o pastor estava evangelizando. E ali ela chamou a polícia para o pastor. Quando chamou a polícia para o pastor começou ali a gravar no seu celular, até como forma de se proteger. Ele começou a gravar, ele começou a falar: olha pessoal, estava aqui pregando a palavra de Deus, dando meu testemunho. E ele estava fazendo ao vivo a live ali, dando meu testemunho aqui. Essa senhora chegou e falou que eu estava agredindo ela, agredindo a fé dela. E ali ela chamou os policiais. Eu estou aqui com o sargento tal, com o soldado tal. Começou ali, irmãos, a relatar tudo o que estava acontecendo. A viatura já estava aqui. Sabe o que o policial fez? O policial, sem falar nada, irmãos, chegou nesse pastor e jogou spray de pimenta nos olhos do pastor. Jogou spray de pimenta. Então a violência, agora eu te pergunto, a violência foi contra essa senhora ou a violência foi contra o pastor? A violência foi contra a religião daquela senhora ou a violência foi contra o cristianismo? É muito fácil de perceber. Então hoje em dia está sendo implantado um sistema do anticristo neste mundo. E o sistema do anticristo envolve ditadura, o sistema do anticristo envolve censura, o sistema do anticristo envolve perseguição contra a religião do cristianismo. Contra a religião que fala de Jesus, que prega Jesus Cristo. Então o carnaval mal começou ali. E já está tendo culto a demônios, né? Está tendo ali celebração à carne, aos prazeres carnais, à sensualidade, à violência, à prostituição, ao adultério, à lascívia. Tudo isso é celebrado nessa festa, né? E aí as mortes aumentam. Muitas pessoas bebem mais do que a conta, se drogam mais do que a conta, pegam a estrada, acontecem acidentes. Muitas jovens vão para essas farras aí, né? E voltam grávidas. Existe aí, irmãos, uma pesquisa que fala sobre os filhos nascidos em novembro. Os filhos nascidos, né, em novembro. Porque quando chega novembro, faz 9 meses, né? Depois da festa do carnaval. Tem muitos filhos que são nascidos em novembro. Tá vendo essa reportagem? E diz que a maioria desses filhos, eles se sentem desprezados, eles se sentem abandonados. Porque a maioria dos pais não assumiram esses filhos. Foram filhos que foram ali concebidos nessa época de carnaval, nessa época de farra, nessa época de depravação total.
E muitas vezes nessa época também o cristianismo é muito atacado. Eles escarnecem de Jesus. Quem não se lembra daquele desfile que um ator ali fez o papel do Satanás, outro ator fez o papel de Jesus. E ali eles mostravam Satanás batendo em Jesus, derrubando Jesus, derrotando Jesus. Quem não se lembra disso? Isso foi no carnaval de 2020. Mas logo depois disso, logo depois de que aconteceu isso, foi em 2020, o carnaval acabou na terça-feira, quando foi na quarta-feira de cinzas de 2020, foi anunciado o quê? Que a pandemia do coronavírus tinha chegado ao Brasil. Então veja, irmãos, a conta chega, né? A palavra de Deus fala que Deus não se deixa escarnecer, que de Deus ninguém zomba. Pois tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Irmãos, a conta chega. A conta do pecado chega. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então eu e você, o que nós temos que fazer como igreja? Nós temos que orar. Nós temos que interceder para que essas vidas que ainda estão cegas, para que essas vidas possam, irmãos, enxergar. Para que essas vidas possam entender que este caminho é o caminho que leva à morte. É o caminho que leva à destruição. Outrora, eu era cego também. Outrora eu não enxergava isso. Hoje em dia eu consigo enxergar. Então nós que enxergamos nos dias atuais, nós temos que ser usados por Deus para fazer outras pessoas enxergarem também. Amém? Para basear isso que eu estou falando, né, nós já começamos aqui na palavra, mas para basear isso que eu estou falando, eu vou colocar um texto aí para quem está no Facebook, né, e vou estar lendo aqui para quem está ouvindo pelos aplicativos também, esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Olha só o que a palavra de Deus vai falar em 2 Timóteo, capítulo 3 em diante. Diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O texto vai continuar, mas vou parar aqui. Então aqui diz, ó: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então é isso que acontece. As pessoas, elas se tornam mais amigos dos prazeres carnais, mais amigos dos deleites, da sensualidade, da lascívia, da depravação, do que amigos de Deus. E isso, irmãos, como eu falei, outrora eu não enxergava por este lado. Outrora também eu não sabia disso. Outrora, nessa época, no mundão, eu estava procurando um lugar onde eu pudesse curtir, onde eu pudesse farrear. Nunca gostei dessas festas, né, de carnaval, mas eu gostava de ir pras farras. Então eu não enxergava esse perigo. Hoje em dia eu enxergo, porque o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos espirituais. Hoje em dia eu enxergo que, como o mundo espiritual, nessa época, trava uma batalha. As orações dos cristãos, as orações dos crentes, é que impedem deste mundo ser totalmente destruído. Vou provar biblicamente, embasar biblicamente o que eu estou falando. A Bíblia fala que nós somos sal e luz dessa terra. O que o sal faz? O sal, ele conserva. Então esse mundo só não se deteriorou totalmente porque o sal ainda está conservando. Este mundo, ele só não foi apodrecido totalmente, irmãos, porque o sal, que é a igreja, tem orado ainda por este mundo. A Bíblia fala que nós somos luz também neste mundo. E por que este mundo não está totalmente em trevas ainda? Este mundo não está totalmente ainda em trevas porque os cristãos ainda estão orando, pedindo misericórdia para Deus. Hoje de manhã mesmo eu estava pedindo, ontem de noite também. Falei: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa nação. O que está acontecendo na nossa nação? Você está percebendo o que está acontecendo na nossa nação? Nossa nação, irmãos, vive uma divisão muito grande.
Nossa nação está caminhando para o ódio cada vez mais. Discursos de ódio, né? De todos os lados, não vamos depender aqui de lado nenhum. Todos os lados têm os seus discursos também, né? Claro que tem as pessoas que querem o certo, as pessoas que vão procurar o bem para a nação, o bem para as nossas vidas, o bem para as famílias, mas não são todos. Às vezes tem o extremismo. O extremismo, ele traz ódio, ele traz divisão, ele traz intolerância. E a nossa nação, infelizmente, está vivendo tempos assim, tempos trabalhosos. Muitas divisões nas famílias, na igreja, no trabalho, na sociedade. A sociedade está dividida. E aí chega essa época, nós temos que interceder pelas nossas nações. Nós vemos pastores sendo perseguidos, nós vemos pastores sendo presos, e nós não estamos falando de pastores bandidos não, porque bandido tem que ser preso mesmo. E bandido tem em todo lugar. O problema do ser humano é muitas vezes generalizar. Às vezes o ser humano generaliza. Por exemplo, se um padre cometeu ali uma violência contra um adolescente, aí você não pode falar, todo padre é pedófilo. Você não pode falar isso. Foi um padre que cometeu. Não foram todos os padres. Se um pastor, ele comete algum crime também, se um pastor, ele está ali enganando, tomando dinheiro das pessoas, você não pode falar que todos os pastores são assim. E às vezes nós vemos esse problema da generalização. Muitos falam que todo padre é pedófilo, outros falam que todos os pastores é ladrão. E não é assim, irmãos. Pessoas com mau caráter vai ter em todas as áreas da sociedade. Pode ser pastor, professor, médico, advogado, policial, juiz, seja o que for. Quando a pessoa tem um mau caráter, isso é questão de caráter. Quando a pessoa tem um mau caráter, ela vai ser, não importa a posição social ou a função que essa pessoa exerce. Mau caráter é mau caráter em qualquer lugar. Então, nós estamos vendo essa perseguição aumentando. Eu acompanho. Pastores já sendo presos, e não é por cometer crimes, não. É por muitas vezes expressar a sua liberdade de expressão. Padres aqui no Brasil, coisas que a gente estava vendo acontecendo em outros países, já está acontecendo aqui no Brasil também. Padres agora também já recebendo, né, a visita da polícia ali. Padres também já sendo perseguidos, já está acontecendo. Ah, pastor, mas é padre que cometeu crime? Não. Padre que que praticou apenas a sua liberdade de se expressar. Então já está acontecendo. Eu tenho acompanhado nas mídias, a mídia falando, colocando a igreja como problema. A igreja é assim, a igreja é assado, temos que regular as igrejas. Já ouvi isso esse ano. Projetos no Congresso, que eles já estão ali, eles só não revelam, né? Só não escancaram ali, irmãos, explicitamente, porque eles sabem que isso vai dar uma má repercussão. Mas já se planejam no Congresso projetos contra a igreja, projetos contra os pastores. Então a liberdade de expressão está cada vez sendo mais limitada. E tem muitos que não estão enxergando, tem muitos que estão ali comemorando. Pensar, não é comigo mesmo, é com o meu opositor, é com o meu adversário, então tá tudo certo. Irmãos, isso aí começa assim. Começa só de um lado. Mas quando vê que não, irmãos, todos vão ser atingidos. É só você olhar para países que são autoritários, países que têm ditaduras, países que têm censura. Tem países que o cristianismo é proibido. É proibido o cristianismo. Tem países que a Bíblia, para entrar, só entra através de contrabandos. A Bíblia entra como se fosse uma droga ilícita. Como se fosse um contrabando. Porque não tem outra maneira da Bíblia entrar, da palavra de Deus entrar, porque eles proíbem. Aí tem que entrar como? Escondido. É escondido, porque Jesus falou, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então, de uma maneira ou de outra, a palavra de Deus vai alcançar vidas. Irmãos. Então é desse jeito que está o nosso mundo. Pastor, está falando isso para desanimar? Não estou falando para desanimar, porque Jesus ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós falamos, irmãos, como forma de alerta. É como forma de alerta. Para eu e você estarmos atentos a tudo que está acontecendo. Vamos ler de novo esse texto que eu coloquei na tela? Vamos ler de novo? Vou estar lendo aqui para os irmãos. Olha só.
2 Timóteo 3, diz assim, ó, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Pastor, nós já estamos nos últimos dias? Já estamos nos últimos dias. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Quando o Espírito Santo foi derramado, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós vemos esse relato. Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, quando fala sobre toda a carne, é sobre toda a carne, sobre todos aqueles que creem. O Espírito Santo de Deus é derramado. E ali acusaram, os discípulos começaram a falar em línguas, né? Aí acusaram os discípulos de estarem bêbados. Aí Pedro explicou, nós não estamos bêbados. Isso é o cumprimento de uma promessa que está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. É um cumprimento da profecia de Joel, que diz que nos últimos dias, olha só, nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, quando o Espírito Santo foi derramado, isso já marcou a chegada desses últimos dias. Então já estamos nos últimos dias. E aqui fala que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Nós vivemos ou não tempos trabalhosos? E aqui o versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Vamos continuar mais um pouquinho a leitura? Aí diz assim, ó, versículo 5. Toda aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Irmãos, aqui vamos falar no geral, né? Uma sociedade nécia, carregada de pecados e levada a todo tipo de concupiscência. Infelizmente, nós já estamos nesses tempos trabalhosos, né? Mas isso é o cumprimento das profecias. Isso é o cumprimento da palavra do Senhor. Então, nesses tempos trabalhosos, nós como cristãos, não podemos parar de trabalhar. E qual é o nosso trabalho, pastor William? Continuar pregando a palavra. O nosso trabalho é continuar fazendo a obra do Senhor. O nosso trabalho, irmãos, é continuar sendo sal, continuar sendo luz nessa terra. Porque quem não conhece a Deus não vai fazer isso. Esse é o papel do cristão. Então, nesses dias, vamos estar orando, redobrando as nossas orações, né? Orando para que Deus venha ter misericórdia da nossa nação, para que Deus venha ter misericórdia do nosso país e para que se levante mais e mais profetas para estarem pregando a palavra de Deus. Aproveitar toda oportunidade, aproveitar todos os recursos, como nós estamos aproveitando aqui, né, através da internet. Nós não sabemos até quando nós vamos ter essa oportunidade. Nós não sabemos até quando que nós vamos ter essa chance. A Bíblia fala que a porta larga, muitos entram por essa porta. Então, são poucos que dão crédito à palavra de Deus. São poucos que se levantam para pregar, para evangelizar, para fazer ali um trabalho social, para alcançar vidas. São poucos. Mas que eu e você venhamos fazer parte desses poucos. A Bíblia fala que a porta estreita são poucos que entram por ela. Que nós venhamos ser esses poucos. A Bíblia fala que a porta larga são muitos que entram por essa porta. Que nós não venhamos ser essas pessoas, né, irmãos? Porque a porta estreita é o caminho espinhoso, é o caminho mais difícil, não é o caminho mais fácil. É o caminho mais difícil. Mas é o caminho que leva à salvação. Porque este caminho envolve renúncia. Só um momento, irmãos.
Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Tivemos que dar uma pausazinha aqui, né? Mas já estamos de volta em nome de Jesus. Então, irmãos, esse caminho de renúncia, este caminho de largar as coisas do mundo, os prazeres dessa terra, os prazeres carnais, não é o caminho mais fácil. E vou até dizer, para a carne, para a natureza pecaminosa do homem, não é o caminho mais prazeroso, não. Infelizmente, o pecado, ele traz um falso prazer. É um falso prazer, irmãos. É uma ilusão de um prazer que, na verdade, vamos falar a realidade, né? O pecado é como se fosse algo doce. Mas, na verdade, no final ele se mostra amargo. No final ele se mostra veneno. O pecado, ele dá uma falsa sensação de liberdade, né? Ah, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, o corpo é meu corpo, minhas regras. É uma falsa sensação de liberdade. Mas, na verdade, ele escraviza. O pecado, ele dá aquela falsa sensação de vida, né? Ah, eu tô curtindo a minha vida adoidado. Tô curtindo. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então o que o pecado é? O pecado, ele é um engano. O pecado, ele é um engodo. Pastor William, o que é um engodo? Engodo é uma isca. Engodo é uma isca. Para quem é pescador ali. A isca, o que você faz com a isca? A isca, você pega a isca, você coloca no anzol e você cobre o anzol todinho. Quem é pescador sabe, né? Tem que cobrir o anzol todinho para o anzol não ficar aparecendo. Para não espantar os peixes. E ali, irmãos, o peixe olha aquele engodo, aquela isca. O peixe olha de longe e pensa, nossa, que coisa saborosa. Que coisa deliciosa. E o peixe nem pensa. Ele vai rapidamente. Se tiver vários peixes ali, um cardume de peixe, eles vão disputar aquela isca. Eles pensam, vou ter que chegar primeiro, vou ali. Isso é uma coisa saborosa, isso é uma coisa deliciosa. Aí sabe o que acontece? Quando o peixe morde aquela isca, o peixe é capturado. O peixe, primeiramente, ele é preso naquela isca. Depois que ele é preso, aí o que acontece? Aí ele é tirado para fora do seu ambiente. Depois que ele é tirado para fora do seu ambiente, aí consequentemente ele vai morrer. Por quê? Porque ele foi capturado e tirado do seu ambiente. É isso que o pecado faz na vida do ser humano. Não é diferente assim na vida do ser humano. Primeiro, o ser humano, ele é atraído. Vou até procurar um texto aqui para os irmãos. Texto de Tiago, que vai nos explicar bem isso. Ó. Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante. Olha só, irmãos. Vou colocar aí na tela para os irmãos verem também. E você que estiver ouvindo pelo aplicativo, vou estar lendo aí para você. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tá entendendo agora o que eu estou falando? Sobre a questão da isca? O pecado, ele é essa isca. Primeiro a gente se sente atraídos por essa isca. E aí nós vamos lá, parece que é uma coisa gostosa, parece que é uma coisa prazerosa, aí nós vamos. Assim como a isca captura o peixe, tira o peixe do ambiente e depois o peixe morre, é isso que o pecado faz nas nossas vidas. Primeiro ele nos atrai, depois ele nos tira do nosso ambiente. Quando ele nos tira do nosso ambiente, fatalmente nós vamos morrer. E qual é o nosso ambiente, irmãos? Nosso ambiente é na presença de Deus. Então aqui diz, ó, cada um é tentado quando atraído e engodado. Esse engodado vem de engodo, vem de isca. As pessoas caem na isca. Aqui, ó, atraído pela sua própria concupiscência, ou seja, pelas vontades carnais, né? Nossa irmã Nilde Vila Nova, Pai do Senhor, irmã Nilde, bom dia, Deus abençoe sua vida e sua família. Olha só. Então nós somos atraídos pelos prazeres da carne, as concupiscências da carne. E aí no versículo 15 vai dizer, ó, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então olha as fases do pecado. Vou voltar aqui, ó. Primeiro nós somos atraídos como uma isca. Pela concupiscência, pela vontade carnal, pelo prazer carnal. Aí nós somos atraídos. E aí nós caímos na isca, né?
Aí aqui fala, depois havendo a concupiscência concebido, aqui já faz a representação de uma gravidez. Conceber é quando a mulher fica grávida, né? Quando a mulher ali concebe é quando ela está grávida. Então, irmãos, aqui está dizendo que nós ficamos grávidos do pecado. Ficamos grávidos do pecado. E aqui fala, depois da concepção, aí dá luz ao pecado. Aí o pecado nasce nas nossas vidas. E depois do pecado sendo consumado, aí isso gera a morte. Então, depois da gente ser atraído, depois da gente ficar com aquele desejo ali, ser concebido pelo pecado, né? Ficar com aquele desejo. Aí a gente acaba dando a luz ao pecado, praticando o pecado. E depois que o pecado nasce e é consumado, depois que a gente pratica aquilo ali, aí sabe o que acontece? Aí vem a morte. Aí nós morremos. Morremos espiritualmente. Até eu estava esses dias ouvindo sobre o direito criminal, né? Estava ouvindo ali uma reportagem, achei interessante, sobre o direito criminal. O que é uma fase assim de preparação para um crime, né? O que é o desejo de cometer o crime, o que é a preparação para esse crime e o que é a consumação desse crime. O que é ali, né, cometer o crime e a consumação do crime são coisas diferentes. Porque, por exemplo, no direito criminal, você desejar cometer o crime, você ter vontade de cometer o crime, matar alguém, roubar alguém, você ter vontade, isso aí não pode ser considerado crime. Você teve só vontade. Mas aí vem a preparação para esse crime. Por exemplo, se você tem vontade de matar alguém, até aí você não cometeu o crime. Mas se você começar a preparar, começar ali a contratar um ou outro, contactar um ou outro para preparar esse crime, é o que acontece? Você vai responder pela intenção, né? Por estar querendo preparar este crime. Tá organizando o crime. Cada um é uma pena diferente ali, é uma atitude diferente que a justiça toma. Se você chegar a praticar este crime, por exemplo, você chega lá, Deus o livre, né? Estamos aqui fazendo uma comparação. Você chega lá e dá um tiro em alguém. Aí até aí, irmãos, esse crime ainda não foi consumado. Porque você deu tiro, aí é o quê? Tentativa. Você tentou matar. Se essa pessoa não morrer, você vai responder por tentativa de homicídio. Se essa pessoa morrer, aí a sua pena vai ser mais elevada ainda, porque o crime foi consumado. Aí vê as etapas do pecado também. Por enquanto, muitas vezes, você só tem uma intenção de pecar. Até aí não é pecado ainda não, irmãos. Às vezes você foi tentado. A tentação não é pecado. Você foi só tentado. A tentação não é pecado. Depois da tentação, aí você pode se preparar para o pecado, né? Por exemplo, carnaval mesmo. Vamos dar esse exemplo. Às vezes você sente vontade de ir para o carnaval. Até aí você não pecou ainda não. É só uma vontade. A Bíblia fala que todos nós somos tentados. Tentar não é pecado. Pecado é praticar o pecado. Pecar é cair, é não resistir à tentação. Aí se torna um pecado. Então você tem vontade de ir pro carnaval. Até aí você não pecou. Mas se você começar a se preparar para ir pro carnaval, aí já começa a se tornar perigoso, né? Ah, vou separar uma roupa aqui, vou comprar uma passagem, vou pro carnaval. Aí já começa ali, né, irmãos? Aí ali é como se você já estivesse engravidando do pecado. E aí se você for pro carnaval, aí você vai pro carnaval, irmãos. E aí você se entrega aos prazeres carnais. Aí o pecado foi o quê? Deu a luz ao pecado e o pecado foi consumado. Depois que o pecado é consumado, aí gera a morte. Então veja que você foi atraído. Veja que você foi engodado pelo pecado. E veja que você saiu do seu ambiente e você cometeu o pecado. Então o pecado é isso, é sair do nosso ambiente, irmãos. Isso aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, eles estavam ali no ambiente deles, né? No jardim do Éden, no paraíso. E ali, o diabo, ele lançou uma isca. Quando o diabo lançou essa isca, Adão e Eva, eles foram atraídos por essa isca. Depois que eles não resistiram a essa isca, eles morderam a isca, aí eles foram tirados do ambiente deles. Porque o pecado depois foi consumado. Eles comeram o fruto proibido. E ali eles foram tirados do ambiente deles. Quando eles foram tirados do ambiente deles, aí o pecado se consumou. É assim na minha e na sua vida. O nosso ambiente é estar na presença de Deus.
Se a gente se sentir atraídos pelo pecado, irmãos, nós já temos que orar. Não podemos sair do ambiente. Não podemos morder a isca. Porque senão nós vamos nos tornar prisioneiros do pecado. Então é isso que acontece com muitos cristãos. Não estamos falando aqui só de pessoas do mundo não, né? Pessoas do mundo já cai direto. Mas às vezes, irmãos, até o crente mesmo. Até o crente pensa assim, nesse carnaval eu vou curtir um pouquinho, depois eu volto a ser crente. Graças a Deus a maioria das igrejas, a maioria dos cristãos, né? Alguns até vão para alguns retiros espirituais. Outros ficam com sua família. Outros até viajam. Mas não para pecar. Outros até se isolam. Outros vão evangelizar. Pastor William, mas no carnaval tem que evangelizar, irmãos. Deus vai usar cada um de uma maneira. Se Deus for usar o crente para evangelizar nessa época pessoas, o crente vai evangelizar. Mas o crente normalmente já evangeliza o ano todo. Tem certas ocasiões do ano que tem que ter muito cuidado. Cuidado aonde pisa, cuidado aonde vai, cuidado para onde olha, cuidado com ambientes, cuidado com convites. Cuidado com convites. Pastor William, eu vou ali pro meio da farra, mas eu não vou farrear não, só vou acompanhar meus amigos. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado, que a concupiscência dentro do ser humano pode falar mais alto. Porque eu entendo que nós vivemos duas naturezas. Nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza que foi regenerada, nasceu de novo, né? Que é a nossa natureza espiritual. Mas ainda nós temos a natureza carnal também, que essa é pecaminosa. A Bíblia fala que a carne para nada presta. Mas o espírito, mas as palavras de Deus é espírito e vida, mas a carne para nada presta. A carne no sentido da natureza carnal pecaminosa. Então essas duas naturezas ainda estão dentro de nós. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Porque os dois são opostos entre si, eles estão se degladiando. E aí, quem vai vencer? Isso é muito famoso no meio cristão, né? Quem vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Se você quiser que alguma coisa morra dentro de você, você tem que parar de alimentar. Agora, se você quiser que alguma coisa fique grande, mais forte, aí você vai alimentar cada vez mais, né? Então é isso, nós convivemos com essa natureza ainda. Então, eu e você, o que nós vamos fazer? Vamos estar vigilantes, vamos estar em oração, intercedendo por essas vidas que ainda estão na escuridão, que ainda estão nas trevas. Eu fiz esse pedido lá na igreja e vou fazer aqui também, para os irmãos que nos acompanham, né? Vamos orar pela nossa nação, irmãos. Vamos erguer clamor pela nossa nação. Eu sei que está tendo uma disputa muito grande na área da política aí, né? Muita divisão está tendo. Mas isso aqui nós não estamos falando de coisas terrenas, de coisas políticas, não. Porque Jesus ele falou, o meu reino não é o reino deste mundo. É claro que nós temos que procurar ir para o caminho certo, fazer a coisa certa. Mas vamos orar pela nossa nação, pelo nosso povo, de uma forma celestial. Vamos orar para Deus nos dar a direção certa nessa terra, sim. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Apesar de não ser do mundo, nós ainda estamos neste mundo aqui ainda. Então temos que tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, sim. Ensinar as coisas certas, aconselhar as coisas certas, sim. Mas saber, irmãos, que a nossa vida não termina por aqui. O que vai determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade é as escolhas que nós fazemos agora. Enquanto Jesus não volta, nós temos que querer o melhor para as nossas vidas, querer o melhor para os nossos filhos, querer o melhor para os nossos netos, querer o melhor para a nova geração que vem depois de nós. Então nós temos essa responsabilidade ainda. Vamos buscar a Deus. Eu quero falar para você que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir ainda. Vamos buscar a Deus. Procure uma igreja para você ajudar a sua igreja. Irmãos, tem muitas igrejas precisando de pessoas. Tem muitas igrejas precisando de profetas, de pastores, de diáconos. Mesmo que você não tenha um cargo na igreja, tem muita igreja precisando do corpo de Cristo, dos membros do corpo.
procure uma igreja. Ajude seu pastor. Ajude a sua comunidade. Ajude seus irmãos. Pastor William, eu não quero frequentar uma igreja evangélica, quero frequentar uma igreja católica. Amém, irmãos. Você tem que conhecer a palavra do Senhor. Você tem que conhecer a palavra. É a palavra que nos salva. Não é a igreja A, não é a igreja B, não é placa A, não é placa B. É a verdade. É a verdade que nos salva. Porque independente da igreja, se é católica, se é evangélica, tem que estar pregando a Bíblia. Se não estiver pregando a Bíblia, o nome não vai mudar em nada. Irmãos. Nós não podemos depender de uma denominação para nós conhecermos a verdade, não. A verdade ela está nas Escrituras. Nenhuma denominação é perfeita. Nenhum ensino humano é perfeito. Por mais que a gente conheça, por mais que a gente entenda, nenhum ensino humano é perfeito. Perfeito é só o conhecimento de Deus, de Jesus. Ninguém pode sondar os pensamentos, a mente de Jesus, não. Nós podemos crescer na graça e no conhecimento. Nós podemos conhecer e prosseguir conhecendo a palavra do Senhor, porque o povo é destruído por falta de conhecimento. Mas faça isso. Procure uma igreja para você ajudar, para você fazer a obra. Com tanta carência que as igrejas estão tendo, né? Procure uma igreja para você ajudar. Já tem muitos para criticar, já tem muitos para atacar. Isso já tem muitos, irmãos. O que as igrejas estão precisando é de pessoas para fazer a obra do Senhor. E aí sim, Deus vai me dar vitória, Deus vai te dar vitória. Deus vai ali estar cuidando dos seus filhos. Deus vai estar cuidando dos seus netos. E se Jesus voltar antes, eu e você estaremos garantidos para a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Então fique com essa palavra nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, né? Não sei que hora que você vai estar ouvindo. Fique com essa palavra. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua mente e o seu coração, né? Te dê o entendimento, o discernimento sobre tudo que nós estamos vivendo, sobre tudo que está acontecendo e cuidado com o engodo de Satanás. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós ficamos por aqui. Glória a Deus. Segunda-feira, às 19 horas, se Deus quiser, nós voltamos aqui pela live para estar dando o estudo bíblico da palavra. E te convido mais uma vez para conhecer o Ministério Segundo o Coração de Deus, que se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. Amém? Nos procure aí nas redes sociais. Se quiser mandar um zap também, vou te passar o número aqui. Meu telefone é 61 986 23 34 31. 61 986 23 34 31 é o número do pastor William para você fazer o seu pedido de oração, para falar alguma coisa, né? Aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? Vamos voltar com o evangelismo de rua no sábado que vem. Projeto Ame a Deus, ame ao seu próximo. Conheça esse projeto, nos ajude a ganhar vidas e Deus vai estar abençoando grandemente a sua vida. Amém? Então, irmãos, até uma próxima oportunidade. Deus abençoe sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e que todos digam amém. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.